Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de ética contábil e agora nós vamos para a aula 7. Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. Bom, responsabilidade. O que seria isso? Responsabilidade social e juntamente com o desenvolvimento sustentável. Na língua portuguesa, a gente pode entender que responsabilidade significa dever de arcar com o próprio comportamento e com as ações de outrem, tá? De acordo com o dicionário online de português. Então, o significado, pessoal, nos direciona ao pensamento de que não somos responsáveis apenas pelos nossos atos, mas responsáveis pelos atos de terceiros. Compreende também que nesses atos são impregnadas as ações que vão causar ou geram impacto efetivo ao nosso redor. Então, o que a gente pode entender, subentender, responsabilidade social e desenvolvimento entra nessa questão, arcar com o próprio comportamento e com as ações de outrem. Bom, em se tratando de empresa, responsabilidade é muito mais do que só cumprir as leis. Segundo Peter Drucker, o desempenho econômico não é a única responsabilidade de uma empresa. Então, assim como o desempenho educacional não é a única responsabilidade de uma escola. É onde a gente começa a entender o termo de responsabilidade. Nesse sentido, nós podemos perceber que responsabilidade social não se trata somente de ações eventuais ou assistencialistas, mas de atitude de valor no processo de gestão, onde vai além do obrigatório. Segundo o Lima 2000, diz assim: a empresa competitiva não precisa da cidadania empresarial para sobreviver, ela precisa da cidadania empresarial para mostrar o quanto é importante a sua participação no processo de desenvolvimento de uma sociedade em geral. Isso que se refere à responsabilidade que cada empresa deve assumir no momento que abre as suas portas. A sustentabilidade é uma forma de desenvolvimento que, mesmo suprindo nossas necessidades atuais, se preocupa em atender essas mesmas necessidades para gerações futuras. É claro, sem prejudicar o meio ambiente e que vai garantir uma formação saudável e interação do respeito entre o homem e a natureza. A WWF Brasil diz que a colaboração e as parcerias com o mundo privado representa o essencial para um futuro saudável, ou seja, ajuda desta forma a trazer o conceito de sustentabilidade da teoria para em si a prática. Focar na responsabilidade é o caminho necessário, né, para não voltarmos aos primórdios do mercado. Então, quando havia escassez dos produtos, o que acabava acontecendo? Era negligenciado a sustentabilidade, tá? É o que nós vamos entender, entrar aí na questão futura. Se não tiver a sustentabilidade, vamos entrar numa era da escassez. Conforme Kofi Annan, diz que o nosso maior desafio neste século é pegar uma ideia que parece abstrata, relacionada ao desenvolvimento sustentável e torná-la uma realidade para todas as pessoas do mundo. Isso representa nós termos responsabilidade junto com o desenvolvimento sustentável, né? Essa teoria se afirma lá quando o autor Kotler diz que se negligenciarmos a sustentabilidade, é claro que nós vamos entrar numa era de escassez, ou seja, desenvolvimento sustentável está ligado naquelas questões ambientais que nós temos fontes, né, que não é inesgotável, tá? Então, são fontes esgotáveis que, uma vez, se a gente não tratar, automaticamente vai entrar na era da escassez. As mudanças que a sociedade vem enfrentando nos últimos anos fez com que as empresas diminuíssem o foco da maximização dos lucros, principalmente. Então, não é raro ver empresários de pequeno, médio ou grande porte buscarem a participação em projetos sociais, uma vez que os mesmos buscam diminuir os impactos da poluição ambiental, outros aspectos relacionados à responsabilidade, também como o trabalho infantil, trabalho forçado, entre outros, o que a gente pode entender aí como responsabilidade. Então, a partir dessa consciência, torna-se clara a escolha dos bens e serviços provenientes de empresas que vão mostrar a preocupação e atuar de uma forma geral, né, condizente com o mercado, fato na preservação do meio ambiente e a utilização sustentável desses recursos. Então, os objetivos referem-se à responsabilidade das empresas, que foram redirecionados a fim de tornar instituições que possibilitem o enriquecimento aí da sociedade, gerando lucro como meio de garantir o cumprimento de uma função social. A ética e a responsabilidade social. O que seria a ética empresarial?
A ética empresarial, pessoal, compreende princípios e padrões que orientam o comportamento no mundo dos negócios, segundo Ferrell, aí, 2001. Então, a responsabilidade social e a ética estão intrinsecamente ligadas. Então, a ética é a base da responsabilidade social e se expressa por meio do quê? Dos princípios, valores que a empresa vai adotar na condução dos seus negócios. Vasquez define ética como a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, a ciência de uma forma específica de comportamento humano, citado por Vasquez em 1993. Dentro aí da ética e responsabilidade social, temos aí outro autor que diz, né, que a ética, o Rohr, diz que a ética estuda as morais, as moralidades, ou seja, analisa as escolhas que os agentes fazem em situações concretas e se as opções escolhidas estão dentro dos padrões sociais. Né? Então, essas definições citadas pelos dois autores atrelam a ética e a moral, que a gente já viu sobre isso. Vasquez diz que a moral seria constituída dos atos humanos, conscientes e voluntários dos indivíduos que vão afetando uns aos outros indivíduos dentro de um grupo social. Rohr afirma também que não devemos falar de uma ética em geral, mas de morais claramente definitivas. O que isso representa? As morais têm caráter exclusivamente social. Então, não se aplica a atos pessoais que não afetem os outros, ou seja, que não produzam consequências sobre o trem. Expressam relações de forças e formam os núcleos de ideologias. Então, assim, para a gente conhecer a moralidade de uma organização, é preciso, antes de tudo, a gente saber como se imbricam suas ideologias políticas e econômicas. Ou seja, porque toda ideologia comporta uma moral particular, segundo os Rohr. As moralidades, pessoal, seguindo, né, falando da ética e responsabilidade social, essas moralidades seriam as morais praticadas por uma organização ou uma instituição pública que se aplicam aos problemas do cotidiano. Então, a ética não se confunde com a moral. Na verdade, ela rege a conduta dos indivíduos e a organização dentro de um determinado padrão e os princípios moralmente aceitos. Responsabilidade social dentro de ética é um comportamento que as empresas têm perante a sociedade, ou seja, a postura que adotam ao lidar com as questões e as demandas do cotidiano, obedecendo, é claro, a critérios e pressupostos éticos. De acordo com Ferrell, né, a ética empresarial diz respeito à questão das regras, princípios, que vão pautar, é claro, decisões de indivíduos e grupos de trabalho. Então, a responsabilidade social vai referindo aí ao efeito das decisões de uma empresa sobre a sociedade. Essa definição, a gente observa que reforça a ideia de que a responsabilidade social nas empresas só poderá ser incorporada ao processo diário, ou seja, na tomada de decisões diariamente, se as mesmas incluírem em sua filosofia a estratégia de ação, preocupação de natureza ética. Vemos que a conduta ética nas organizações também é definida na transparência das empresas, nas relações com seus públicos e, é claro, na preocupação que possui com o impacto em sua atividade ou suas atividades em geral. A relação aí da confiança, né, de confiança entre empresas e públicos, deve estar alicerçada em bases sólidas. Então, observa que a ética não pode ser um artifício mercadológico. Tem que estar na essência em geral aí da empresa, tá? Para quê? Para evitar situações que possam prejudicar o público em geral, tá? Como, por exemplo, retirar do mercado um produto contaminado antes de saber as causas da contaminação. Bom, a gente observa, né, falando de ética, responsabilidade social, os consumidores valorizam e prestigiam as empresas pelo seu comportamento, né? Ou seja, comportamento no mercado. No Reino Unido, organizações estão mensurando o consumo de bens e serviços considerados éticos pela população. Então, segundo aí algumas estimativas, o grupo bancário, né, The Coop, divulgado em seu último relatório sobre o tema, diz que o consumo ético chegou ao equivalente a 34,4 bilhões em 2003, segundo aí pesquisas. O relatório ele foi montado de acordo com os dados, né, de uma determinada aí editora, e o índice examina o total consumido pela população em bens e serviços rotulados de
ética, ou seja, preservando aquelas empresas que tinham éticas em sua comercialização, que vão desde artigos de consumos normais e serviços financeiros e compras motivadas pelo princípio do consumidor. A ética, ela influencia na escolha, a gente pode notar isso. Claro, também no valor das suas ações para a organização. Analisando de uma forma geral, nos últimos anos, uma valorização em média de 30% foi acima do esperado naquelas que possuem uma determinada certificação sobre a responsabilidade social com ética. As empresas listadas pelo índice Dow Jones, pela sustentabilidade, por exemplo, tiveram uma valorização de 44%. Né? Então, a gente pode analisar, a gente pode verificar que, através dessa ética, responsabilidade social de uma empresa, a mesma só tem a ganhar. Como já vimos, a conduta ética tem de estar presente na gestão das empresas. Então, um instituto aí, ele estimou que mais de 60% dos 500 maiores empresas do mundo têm códigos de ética. Ou seja, o código de ética nada mais é do que um documento que diz ali quais são os princípios éticos que a mesma deve seguir. Ou seja, orientam a organização na condução dos negócios que devem atender aí os interesses dos seus públicos. É um instrumento impresso, claro, orientando as ações da empresa e explícita sua conduta a todos que mantêm relações. Não é a existência de um código de ética que comprova a conduta da empresa, mas a vivência de princípios, o que assegura o caráter ético prioritário para o público em geral, relacionado, é claro, a essas empresas. Então, esse código e a ética devem ser incorporados naturalmente dentro de uma organização. Alguns aspectos têm de ser levados em consideração, segundo aí o autor Ferro, tá? E quais são um deles? É a constatação de que as empresas precisam ter lucro para sobreviver no mercado, e outra é a conciliação de interesse entre a gana de ter o lucro e os desejos e as necessidades da sociedade, ou seja, a forma como obtém o lucro e a busca pelo equilíbrio entre os dois pontos de interesse, sociedade e empresas, caracterizando a conduta e a ética das organizações com seus públicos. Tranquilo? Essa foi a aula 7, a gente falando um pouquinho sobre responsabilidade social, né? É claro que a gente vê muitos temas sobre isso, né? E nós vamos estar aí detalhando um pouquinho mais na nossa aula síncrona. Então, essa foi a aula de ética e a responsabilidade social, né? Responsabilidade social interligando a ética. E na próxima aula, a aula 8, a gente vai falar um pouquinho sobre qual que é a prática da responsabilidade social, como que funciona essa questão. Então, não perca, próxima aula, aula 8, vamos falar sobre ainda a responsabilidade social e sua prática. Muito obrigado, você que acompanhou a nossa aula. Não deixe, né, de acompanhar também as nossas aulas síncronas. Muito obrigado e até a próxima aula.